Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincandoteca. Hoje nós vamos falar sobre a importância de contar histórias para as crianças e no final desse vídeo eu vou trazer uma história muito especial sobre domínio próprio. Então, se você já se interessou, assiste até o final. Contar histórias para as crianças pode desenvolver nelas muito mais do que a gente possa imaginar. Contar histórias para as crianças pode estimular ao pensar, a memória, desenvolver a atenção da criança, porque ela vai ter que ficar ali sentadinha, de boquinha fechada, quietinha, escutando só escutando a voz de quem está lendo, de quem está contando a história. E contar história para as crianças também ajuda a criança a resolver conflitos internos que ela possa ter, ou algum sentimento que ela não consegue expressar, ou que ela não sabe bem como lidar, como por exemplo, a raiva, saudade, o ciúme, várias coisas. Então, as histórias ajudam as crianças a conseguir superar tudo isso. Mas sabe, gente, alguns conceitos, algumas coisas são difíceis para a criança conseguir compreender ou conseguir lidar. Mas a partir do momento que ela escuta uma história, no pensamento dela, aquele personagem se torna real e ela consegue vivenciar essa experiência na mente dela. Então, isso ajuda a criança a organizar os pensamentos dela e até colocar para fora algum sentimento que ela não esteja sabendo lidar, talvez relacionado com alguma coisa que ela esteja passando. Às vezes, a criança escuta uma história e ela fica guardadinha ali, dentro da caixinha da mente da criança. E daí, num determinado dia, acontece uma situação em que essa memória é ativada e isso ajuda a criança a tomar uma decisão ou resolver alguma coisa que ela esteja passando no momento. E, além de tudo isso, as histórias também ajudam a criança a aumentar o seu vocabulário, a aprender mais significados, ajuda na linguagem da criança, ajuda ela a desenvolver a criatividade, a imaginação, o raciocínio lógico, ajuda a criança a compreender a estrutura de um texto, a sequência de um texto. E contar histórias para as crianças, gente, também ajuda para acalmar a criança no momento em que ela esteja muito agitada, ou até mesmo no momento de espera, por exemplo, numa consulta no dentista ou no médico. E além de contar histórias para as crianças, também é muito importante incentivar as crianças a lerem desde pequenos. Mesmo que seja com livros, apenas livros ilustrados, porque a criança já começa a ler a partir das figuras. E a capacidade da criança de ler está ligada à motivação que ela recebe para isso. Então, é muito importante incentivar as crianças a ler, a manusear os livros, ouvir histórias desde pequenininhos, mesmo que a criança ainda não seja alfabetizada. E também é comprovado que a criança que ela é incentivada à leitura desde pequenininho, ela também tem mais facilidade no processo de alfabetização. Então fica a dica, gente, vamos incentivar os pequenininhos desde cedo. E seja também um exemplo para o seu filho, Se o seu filho nunca tiver com o livro na mão, ou lendo alguma coisa, vai ser um pouco difícil, você poder cobrar isso dele também. Então, os pais são um espelho para os filhos. Conforme as crianças vão vendo os pais lendo, elas também já se sentem incentivadas a ler também. Leitura é muito importante e ouvir histórias é muito importante também. Gente, e eu também gostaria de mostrar para vocês alguns livros, alguns tipos de livros que eles ajudam a gente a trabalhar algumas coisas com as crianças. Eu tenho alguns aqui, todos esses estão em inglês porque eu comprei aqui, mas eu sei que no Brasil também tem livros muito bons. Esse aqui, por exemplo, ele é um livro que ele fala sobre o irmão mais velho. Aquela situação quando está chegando um bebê novo na família, a mamãe engravida, a criança começa a sentir aquele sentimento estranho que ela não sabe expressar, que é o ciúme. Então, esse é um tipo de livro que ajuda muito a criança nessa fase. Alguns livros, eles incentivam a criança exatamente a leitura, como esse aqui, por exemplo. Ele fala sobre como é legal ouvir e ler histórias.
Alguns livros, como este daqui, ele incentiva as crianças a usarem palavras de gentileza, né? Palavras gentis, como por exemplo, por favor, obrigada. Esse livro aqui é um livro muito legal. Ele ajuda a criança numa fase difícil, que é quando a criança tem uma pessoa muito próxima que adoece, ou o papai ou a mamãe. Esse aqui, por exemplo, ele fala sobre a mamãe que tem câncer, né? E às vezes é muito delicado conversar com a criança sobre isso, então talvez o livro possa ajudar bastante. Eu tenho aqui também um livro de histórias da Bíblia. Eu tenho também uma Bíblia infantil ilustrada. Gente, eu gosto muito de trabalhar com as histórias bíblicas. Por quê? Porque elas são uma grande ferramenta para a gente ensinar as crianças sobre caráter, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre honestidade, um milhão de coisas, sobre princípios, sobre valores. E assim, independente da tua religião, eu estou falando como educadora mesmo, as histórias da Bíblia, elas são muito ricas para trabalhar muitas coisas nas crianças. Se você não conhece, ou se seu filho não conhece, vale muito a pena conferir, tá? E eu tenho aqui também um livro que ele é apropriado para bebês. Os livros para bebês, geralmente eles têm a capa dura, como esse daqui, ou então eles são feitos de tecido ou de algum material maciozinho assim, e geralmente eles também têm alguma parte assim fofinha ou uma espessura diferente para a criança manusear. Como eu falei para vocês, é importante a gente incentivar as crianças a leitura desde pequenininhos, inclusive os bebês, tá? E a gente pode contar histórias para as crianças não só através de livros, mas também usando fantoches, usando objetos. E uma coisa também muito legal é você dar para a criança segurar alguma coisa que tenha a ver com a história que você está contando. Ou um bichinho de pelúcia, ou talvez um objeto, né? Aqui eu separei essa página esse livro exatamente na página do leão, porque eu tenho um leão aqui. E gostaria de dar esse exemplo para vocês. Por exemplo, se você for contar a história de um leão, você pode dar o bichinho na mão da criança e ela segura enquanto você conta a história. Um ursinho de pelúcia, seja lá o que estiver de acordo com a história que você estiver contando. Isso ajuda também a criança a interagir com você e com a história, tá? Então as histórias são muito importantes, gente. E tem essa prática na sua casa, com a sua família. Eu percebo que hoje em dia, por causa do avanço, né, muito rápido da tecnologia, as famílias têm perdido, sabe, essa graça, esse momento especial de sentar junto para ler uma história. Gente, olha só, quando você senta com o seu filho, ele percebe, quando você senta com ele para contar uma história, ele percebe que nesse momento a sua atenção é só para ele. Ele percebe que você está ali se doando para ele. Isso é tão especial, a criança se sente tão bem, ela se sente amada, né? E é um momento que vai ficar na memória da criança. Com certeza ela vai lembrar disso muito tempo. E infelizmente hoje em dia as famílias têm trocado os livros, né, e esses momentos por aparelhos de tecnologia, como por exemplo tablets, celulares. Não que a tecnologia não seja boa, né? Ela é ótima. Porém, cá entre nós, né, gente? Momentos como esse, de você sentar com seu filho num momento assim, não existe tecnologia que substitua, não é verdade? Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para você aprender um pouco mais sobre o quanto as histórias são importantes para as crianças. E agora eu separei para os nossos pequenos uma história muito especial que fala sobre a raiva. O que acontece quando nós não controlamos a nossa raiva? É muito importante a gente trabalhar isso também com as nossas crianças, o domínio próprio, o autocontrole. Vamos conferir então? Essa história se chama A Raiva e ela é de um livro de Blandina Franco e José Carlos Lolo, da editora Pequena Zahar. E ela começa assim: era uma vez uma raiva, uma raivinha à toa, uma coisinha boba que nem tinha razão de ser, mas que mesmo assim era. Essa raivinha ficava ali no cantinho sozinha, ruminando, apenas se alimentando de si mesma. Um tempo depois, ela começou a se alimentar de outras coisas. De um olhar de alguém meio de lado,
sorriso diferente. Tinha uma palavra torta. Tinha uma imagem distorcida. Até que tudo, mas tudo, alimentava aquela raiva. Se as pessoas estavam dançando, se as pessoas estavam sentadas conversando, se as pessoas estavam apaixonadas ou praticando algum esporte, se as pessoas estavam se divertindo, então aquela raiva começou a crescer, crescer, crescer. E não adiantava falar nada para ela, porque a raiva é surda. Também não adiantava querer mostrar nada para ela, porque a raiva também é cega. E muito menos querer convencê-la de alguma coisa, porque a raiva também é vaidosa, burra e só pensa nela. E então essa raiva cresceu e ficou enorme. Ela cresceu muito, 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 muito e já não era mais uma raivinha à toa. Agora ela era uma fúria, ela era uma cólera, uma ira e já não cabia mais em si mesma de tanto que cresceu e então explodiu. E vocês não imaginam a trabalheira que deu para o bom senso arrumar toda aquela bagunça. E assim termina a nossa história. Vocês viram, crianças, o que acontece quando a gente deixa a nossa raiva estourar? Vocês perceberam que quando o bom senso veio para arrumar toda a bagunça, ele não conseguiu arrumar tudo? Olha só quanta bagunça ainda ficou. Vocês sabem o que significa essa bagunça? Quando a gente deixa a nossa raiva explodir, quando a gente fica muito nervoso, muito bravo e briga com todo mundo, acontece a bagunça. O que é a bagunça? As pessoas à nossa volta ficam tristes, às vezes elas também ficam um pouco bravas. Nós ficamos muito tristes e às vezes a gente até fica com um pouco de vergonha depois por ter feito tudo isso. Então, deixar nossa raiva explodir não é uma coisa boa. Isso significa que nós não temos um autocontrole. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não conseguiu manter a nossa calma. Isso é muito ruim, crianças. Então, olha só. O que a gente pode fazer quando a gente sente raiva? Porque sentir raiva é normal. Todo mundo já sentiu raiva pelo menos alguma vez na vida. O que nós não podemos é deixar ela explodir. Então, o que fazer para a nossa raiva não explodir? Uma coisa que você pode fazer quando você sentir raiva é procurar um adulto que estiver por perto e pedir ajuda. Talvez ele pode ajudar você a se acalmar. Uma outra coisa que você pode fazer é um exercício de respiração para tentar se acalmar. Esse exercício você respira pelo nariz e solta pela boca. Para ficar mais fácil para vocês, pensa dessa forma, olha. Cheira a florzinha e sopra a velinha. Vamos tentar comigo? Cheira a florzinha e sopra a velinha. Muito bem! Faça esse exercício algumas vezes até você sentir que o seu coração começou a desacelerar e que você está mais calmo, tá bom? Toda vez que a gente deixa a nossa raiva explodir, a gente vai ter alguma consequência ruim, alguma coisa ruim, alguma bagunça vai acontecer. Então vamos tomar cuidado e ter autocontrole para isso não acontecer. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se tiver alguma história que vocês gostariam que eu contasse aqui, deixa para mim nos comentários, eu vou ter muito prazer de fazer, tá bom? Peça para os pais de vocês contarem histórias para vocês. Leiam, crianças, leiam muito. Ler ajuda a gente a aprender muito, muito, muito e ajuda também a gente ir muito bem na escola, tá bom? Muito obrigada por assistirem esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!